Senhoras e senhores, cheguei. Estão tudo pronto? Preparado para mais uma aula de matemática? Então sejam bem-vindos, meus queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos. Está começando agora mais uma matemática com mediação tecnológica para os 4 cantos de Rondônia, especialmente feita para você, meus queridos. Então aí, gente, bora recapitular o que a gente viu na aula passada? Beleza, a gente já aprendeu sobre sistema de numeração decimal, como que se comporta um número no nosso sistema de numeração. E aí a gente viu que o nosso sistema de numeração é posicional, o valor de cada algarismo é relativo de acordo com a posição em que ele ocupa, certinho. E aí a gente vai dar prosseguimento na nossa aula falando mais sobre isso, tá? Nós vamos utilizar agora unidades de medida. Eita, isso mesmo. Então se prepara aí que na nossa aula 7.1, na telinha slide, aula slide, a gente vai falar sobre o Sistema Internacional de Medidas. Unidades de medidas, Sistema Internacional de Unidades, o SI, e a transformação de unidades. Então, na telinha, beleza, nós vamos trabalhar com o Sistema Internacional de Medidas. Então, bora lá rapidinho aqui, gente, de olho no olho. Eu tava medindo ali alguns materiais. Olha, eu estava usando esse material aqui para medir. É uma régua bem legal que eu utilizo para medir, só que essa aqui a gente utiliza de acordo com a necessidade, né? Beleza? Lógico que eu não vou utilizar uma régua para medir lá nas minhas tarefas, assim, no meu caderno, não vou utilizar isso daqui. Então, para cada situação, a gente utiliza um material, beleza? E na aula de hoje a gente vai ver isso. Como que o povo antigo contava? A gente já viu. Mas como que eles mediam as coisas? Que unidades eles utilizavam? Então, se prepara aí, gente, que a gente vai ver isso na nossa aula de hoje. Na telinha, com vocês, unidades de medidas. E aí, olha só, sempre afirmo que se você medir aquilo que você estiver falando, olha só, gente, se a gente quiser, dependendo da situação, foi o que eu falei, né? A gente vai utilizar aí alguns materiais de acordo com a nossa necessidade, né? Então, se você puder medir aquilo de que estiver falando e conseguir expressá-lo em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto. Então, olha só, aqui a gente tem na telinha, a gente tem alguns materiais. Eu falei que se eu estiver utilizando o meu caderno, vou utilizar uma régua. Beleza. Se eu quiser utilizar a trena, eu vou utilizar em uma outra situação, né, para medir coisas maiores. Eu vou utilizar a fita métrica, bem utilizada pelas costureiras em gerais. Então aqui a gente tem um paquímetro, que é um material utilizado para medir coisas bem menores, e aqui a gente tem um transferidor onde a gente utiliza? Então você vai ver isso no decorrer da nossa aula de hoje, que para cada situação a gente utiliza um material apropriado. Beleza? Medir significa comparar uma grandeza com uma unidade de referência da mesma espécie. Então aqui a gente tem um medidor de velocidade, olha que legal aí. Então aqui a gente está utilizando uma unidade. Que unidade de medida a gente utiliza aqui? Quilômetro, né? 1 quilômetro por hora. Quantos quilômetros por hora você dirige? Dirige com cautela, mas aqui a gente está utilizando a unidade de medida quilômetro por hora. E a gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas de hoje. Então aqui a gente viu somente uma definição de o que significa medir. Como tudo começou? Então sempre tem tudo uma história. Antes da instituição do sistema métrico decimal, as unidades de medidas eram definidas de maneira bastante arbitrária, variando de um país para outro, dificultando as transações comerciais e o intercâmbio científico entre eles. Então era tudo muito mais difícil? Sim, gente, olha, antigamente
a gente utilizava a jarda, isso aqui é uma unidade de medida, o pé, o palmo. Até hoje tem gente que mede, que faz as suas medições utilizando essas unidades como medida. Ó. A polegada. Tinha gente que media com o pé, gente, contando os passos. Ele media, vamos medir um terreno aqui. Aí utilizava os passos para representar as suas medições. A polegada. Então, dependendo de como era a situação, ele utilizava uma dessas unidades. Como assim? Como? Não entendeu? Unidade de medida? Isso, eles utilizavam isso, gente. Eles utilizavam o corpo também, gente, o corpo para medir as coisas. Olha só que legal. A polegada, o pé, o palmo, o passo, como eu falei para vocês. Olha só, gente. Ele utilizava o passo para contar. Para medir as coisas, ele ia andando, contando os seus passos. E as mãos também, sim, utilizava o palmo. Até hoje a gente utiliza, de vez em quando a gente utiliza o palmo para medir algumas situações. A gente pode utilizar ainda uma das partes do nosso corpo. De volta na telinha, bora lá então? Unidades anteriores. A polegada, quanto que valia uma polegada? Quanto que vale uma polegada? 2,4 centímetros. O palmo, 20 centímetros. O pé, 3,48 centímetros. E a jarda, uma jarda é 91,44 centímetros. Essas unidades, elas são usadas até hoje? Pouco, né, gente? Pouco, mas ainda se utiliza. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver trabalhar com o Sistema Internacional de Medida. Gente, vamos falar só assim, ó, SI. O que é SI? Falou em SI, nós estamos falando do Sistema Internacional de Medidas. E o que é isso, gente? Eu vejo isso no meu dia a dia? Que legal, olha aí, ó. Nossa galinha está dizendo que sim, que a gente vê isso no nosso dia a dia. Ok? Ok? Você vê isso? Sim, claro. E aí a gente vai ver situações reais que a gente vê isso, galera. Olha só que legal. As unidades de medidas estão presentes no nosso cotidiano. Onde? Onde? Na caçamba, na caçamba pode estar escrito 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos? Ah, e o que é isso? Daqui a pouco a gente vai ver isso. No rótulo de shampoos a gente pode ver 100 ml. ml? Ah, ml é uma unidade de medida? Metro cúbico é outra unidade de medida? Sim, beleza. E o piso? Ah, eu quero comprar um piso novo. Quero trocar o piso do meu quarto. Ah, então eu vou ver com certeza essa unidade de medida. Metros quadrados. Tranquilo, não é legal, gente? O que significam essas medidas? Galera, como eu falei, quando a gente fala em sistemas de medida, nós vamos falar de SI. SI é o Sistema Internacional de Medidas. E tudo isso foi padronizado em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, lá em Paris, gente. Então, lá em Paris, nesta data que eu falei, foi padronizado. Olha o que foi padronizado. O quilo, o metro, beleza? Falando aí de temperatura, a gente tem K, que representa Kelvin, e kg é quilo, M é metros. E a gente vai ver tudo isso, como tudo foi padronizado. E a gente vai ver também que depois dessas padronizações surgiram as derivadas dessas unidades que tem como referência. O SI padroniza as unidades das diversas grandezas para facilitar a nossa vida e a utilização delas ao redor do mundo. Beleza, beleza. Ah, se ficou tudo padronizado agora, ficou bem tranquilo. Certinho? Certo mesmo, isso tudo serve para facilitar a nossa vida. Então foi padronizado para o mundo inteiro. O SI, gente, ele define um grupo de 7 grandezas independentes, denominadas de grandezas de base. A partir delas,
As demais grandezas são definidas e têm suas unidades de medidas estabelecidas, que eu acabei de falar. Temos uma medida de referência e aí a partir dessa unidade de referência, por exemplo, o comprimento. O comprimento a gente utiliza para você medir. Bora aqui olho no olho. Para você medir. Ok, você utiliza unidade de medida comprimento. Comprimento você vai utilizar, eu quero medir aqui o tamanho dessa caneta. Eu vou utilizar que unidade de medida para cá? Lógico, eu vou utilizar um metro? Não, né, gente? É muito grande. O metro é uma unidade para medir coisas maiores. Então vou utilizar o centímetro para medir a minha caneta. Certinho. Então, tá vendo aí? A partir da unidade metro, a grandeza metro, surgiu as suas derivadas, que aí vem o centímetro, milímetro, e é isso aí, quando a gente fala de grandezas derivadas, são derivadas que surgem a partir daquela referência. O metro está aqui, então para cá eu tenho medidas maiores e para cá eu tenho medidas menores. Então é isso aí que quer dizer grandezas derivadas. Beleza? De volta na telinha, vamos lá? As grandezas derivadas, a gente viu que podem acontecer de acordo com as situações, e aí a gente vê as vantagens de utilizar o nosso SI. Por quê? Porque a gente tem uma unicidade, uma uniformidade e uma relação decimal entre múltiplos e submúltiplos. E aí temos uma coerência. Na tabelinha a seguir, a gente tem as grandezas de base. Olha, unidade metro, temos os símbolos e a gente utiliza para medir grandezas comprimento. A unidade quilograma, o kg, e a gente utiliza para medir massa, quilo. Quilo vem de massa, beleza, quilograma, grandeza, massa. O segundo, a unidade representa o S, segundo, e a nossa grandeza é o tempo. E aqui a gente tem outras unidades, os símbolos e as suas respectivas grandezas. Ok. Falamos só dessas aqui porque essas que nos interessam na nossa área do conhecimento, né? Na nossa matemática a gente vai utilizar muito essas grandezas aqui. O metro, o quilograma, e o segundo que a gente utiliza em tempo, tá? O S, que é segundo, e as suas derivadas, né, que a gente vai ver no decorrer dos exercícios. Nessa tabela, a gente temos umas grandezas e suas derivadas, mas isso aqui a gente não utiliza. Vamos ver, pouca coisa assim, pode acontecer que aconteça de a gente, pode ser não, que sempre tem alguns exercícios que falam sobre velocidade. Então, a gente utiliza a unidade metros por segundo e o nosso símbolo é o M e o barra S, que quer dizer metros por segundo. E aqui é a grandeza, velocidade. Isso aqui é a força e a unidade é o N, que é o Newton. A gente vê mais na parte de física, que vocês vão ver. Beleza, a gente também vê isso aqui em matemática, ó. Volume, grandeza, volume. O volume a gente pode representar aqui por m ao cubo, que quer dizer metro cúbico. Gente, falou de volume, é metro cúbico. Essa é a unidade de referência e depois a gente vê as suas grandezas derivadas. Grandezas derivadas? Não entendeu ainda? Tá desse jeito, galera? Levanta a mão quem entendeu. Não? Então vamos lá ver mais coisas aí para ver se a gente consegue entender. As grandezas de base, as unidades de referência são: a unidade de comprimento é o metro, a unidade de massa é o grama e a unidade de tempo é o segundo. Vai anotando tudo aí, galera. As suas grandezas, as unidades de referência que a gente tem para comprimento é o metro, para a unidade de massa é o grama e para a unidade de tempo a gente tem o segundo. Certinho, certinho. Bora em frente? Unidade de comprimento. As medidas, ao medirmos a altura de uma pessoa,
Lógico que nós vamos utilizar unidade bastante conhecida, que é o quem, gente? É um metro, beleza. Por exemplo, de uma pessoa ela tem 1,6, ou quer dizer o quê? 1,60 metros, 1,60 centímetros. 1,83 metros, ou 1,83 centímetros. Certinho, certinho? Tá aí a unidade de comprimento, tendo como referência o metro. Mas seria muito difícil se usássemos a mesma unidade para calcular a distância de um fio de cabelo. A espessura de um fio de cabelo. Lógico que não vamos utilizar um metro, né? Aí a espessura de um fio de cabelo, gente, teria que ser um material bem específico mesmo, né? Porque um fio de cabelo, como que eu posso medir? Que material eu vou utilizar para medir a espessura de um fio de cabelo? Beleza, tá aqui a gente mostrando alguns materiais, né? Logo, para resolver esse problema, criou-se uma convenção da unidade de comprimento e a gente temos como um metro aqui a nossa referência. Então, fica ligado. Unidade de comprimento, quem é a referência? O metro, tomando como referência o metro. Certinho? Certinho. Do maior para o menor, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E isso aqui, olha, eu falei quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, estão unidades de comprimento. Em símbolos está aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza? Nesta ordem, galera. Certinho? Unidade de massa, a gente temos como referência o grama. O grama é a unidade de massa e é a nossa referência para medirmos a massa de um corpo. Certo? Certo? Certo. E aí, em símbolos, a gente tem. Muito importante, gente. O grama, né? O grama. E tá aqui as unidades, os múltiplos e submúltiplos da massa. Ó, os símbolos: quilo, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Tá aqui importante também, anota isso aqui que é importante. Uma tonelada tem quantos quilos? Uma tonelada tem 1.000 quilos. Isso a gente trabalha muito nas suas transformações. Ah, vamos converter de quilograma para miligrama? O que a gente vai fazer? Como que a gente faz isso? A gente vai ver isso nas próximas aulas, beleza? Não se preocupa. Como que a gente passa aqui se a gente quer transformar de quilômetro para metro, de metro para quilômetro? Se eu quero estar aqui em quilômetro para metro e se eu quiser fazer o contrário, galera, de metro para quilômetro? Tem como? Tem, a gente vai ver isso, não se preocupa. E aqui a gente traz uma curiosidade, é o que eu acabei de falar. A gente fala o grama. O grama é diferente de a grama. É só uma curiosidade, tá, gente? Porque quando a gente fala em peso, quando a gente fala em massa, a gente fala o grama. E quando a gente fala a grama, é porque a gente tem a grama de casa, a grama do quintal, a grama do campo de futebol. E assim por diante, né? Cuidado com essas expressões. Certinho, certinho, certinho de boa na lagoa, a gente tem agora a unidade de tempo. E a referência é quem, gente? O segundo. O segundo, aí a gente tem os múltiplos e submúltiplos, né? A gente tem aqui com a unidade de tempo, a gente temos aqui como referência o segundo, certinho. Aí a gente tem que saber aqui também, na hora de fazer as conversões, a hora, de hora para minuto, de minutos para segundos. E aí a gente tem aqui as unidades de tempo: minuto, segundo, hora, dia, ano, década, século e milênio. Lembrando que um milênio tem 1.000 anos. 1.000 anos. Um ano tem 365 dias, e isso é muito importante você anotar tudo isso. Um dia tem quantas horas? 24. Uma hora tem quantos minutos? 24, 60 minutos. E um minuto tem quantos segundos? Anota tudo.
1 minuto tem 60 segundos. De boa na Lagoa, vamos continuar. Continuar, então, fazendo agora nossas transformações de unidades. Transformações de unidades, a transformação de unidade ou a conversão é importante para resolver questões matemáticas. Se o problema apresenta unidades de medidas diferentes, é necessário transformar para solucionar a questão. Então, a gente vai ter que aprender a fazer isso. Vamos transformar, deixar tudo na mesma unidade. É fácil? Eita, não me apressa, vamos com calma, vamos com calma. Não fique assim, galera, desesperado, por quê? Vamos com calma? Beleza. Então, respira e vamos fazer isso. Transformação de unidades. Lembrando que as unidades de referência são de comprimento metro, de massa a gente viu que é o grama e de tempo é o segundo. E aí a gente vai fazer algumas conversões rapidinho aqui, ó. Eu tenho, tá aqui a unidade de comprimento, né? A tabelinha bonitinho de acordo com o que a gente viu. E aí eu quero transformar 50 quilômetros tem quantos metros? Então eu estou aqui, ó, 50 quilômetros. Como eu quero para metros, ó, 1, 2, 3 casas decimais para a direita. Para a direita eu só acrescento zeros, então 1, 2, 3. Ah, tranquilo, então eu tenho 50.000 metros. Tá vendo? Transformei de quilômetro para metros. Ah, 76 decímetro. Agora eu estou em decímetro, tá aqui, ó, 76 decímetro. Eu quero transformar para metros. Eu vou caminhar para onde? Para a esquerda. Para a esquerda é uma casa para a direita. Quando você anda para a esquerda, você desloca a vírgula ou divide por 10. Como esse número não tem vírgula, eu posso deslocar aqui a vírgula, então eu posso dizer que ele tem 7,6 metros. Tá aqui a vírgula, andou uma casa, então é só uma casa para a esquerda. Então ficou 7,6 metros, certinho? Certo, então 8,6 hectômetro, 8,6 aqui hectômetro, tá aqui o 8,6. Quero passar para onde, gente? Para centímetro. Quantas casas para a direita? Quantas casas para a direita? A gente tem 1, 2, 3, 4. 4 para a direita, então essa vírgula vai deslocar 4 casas. Então vou colocar bem aqui, legal, ó, 8. Não estou apagando aqui, ó, não tá do outro lado aqui, não estava nem enxergando aqui. Vou apagar aqui para ficar legal. Está atrapalhando aqui ficou 7,6 e o 8,6 hectômetro. 8,6 hectômetro ficou quanto? Eu vou deslocar a vírgula, quantas casas? 1, 2, 3, 4. 4, então aqui a vírgula vai sumir. E eu vou andar 4 casas, então aqui ficou esses espaços aqui, eu vou acrescentar 0. Então eu acrescento 1, 2, 3, 4. A vírgula andou 1, 2, 3, 4. Então, tirando a vírgula aqui, a gente tem, que número? 860. 860 mil centímetros. Certo, 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 gente? Tranquilo, tranquilo. Então, bora lá. Vamos converter mais? Só que a gente vai fazer uma conversão. Opa, convertão não dá. É conversão de unidade de massa. A gente tem 6,5 quilos. Estou aqui, ó, 6,5. Vamos transformar em grama, em o grama. Então, vou andar quantas casas? 1, 2, 3. Então, vou deslocar a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. E esses espaços aqui que a vírgula andou, eu acrescento zeros. Então, 1, 2, 3. Que número ficou? Ficou um número, tirou a vírgula, então ficou 65 mil. 6,5 quilos tem 65 mil gramas. Certinho? 6,5. Vou colocar aqui bonitinho, ó, 6,5. Eu vou andar 1, 2, 3 casas, ó. 1, 2, 3.
Deixa eu só corrigir porque a gente vai tirar um zero daqui, né? Vai tirar porque andou para cá, ó. 6,5, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Eu estou andando aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu andei e aí ficou o número 6.500. Opa, vou tirar um zero daqui. Tirando um zero. Tirou o zero, ficou 6.500. 145 gramas. E aí, 145 gramas ficou... Estou em grama. Canetinha. Cadê canetinha? Canetinha vermelha. 145 gramas. 145. Eu estou aqui e vou andar para direita. Quantas casas? Vou andar 2 casas. Então, se eu andar... Não, 3 casas. Eu vou acrescentar zeros. Ó, 1, 2, 3. Então, ficou 145 mil. E, por último, eu vou andar de decigrama para hectograma. Eu estou com 3.600. Deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar aqui. Esse que já foi. E aí, eu vou colocar agora... Vou colocar aqui 3.600. 3.600, vou andar quantas casas? Tá aqui em decigrama e eu vou aqui decigrama e eu vou andar para hectograma. 1 casa, 2 casas, 3 casas. 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3. Ficou 3,6. 3,6 hectograma. Certinho? Certinho, certinho, gente. Beleza, beleza? Tranquilo, tranquilo. Com exercício a gente aprende, a gente pratica, e aí com a ajuda do seu professor presencial, com certeza ele vai te ajudar aí na resolução e na transformação, nas conversões das unidades de medida. A unidade de tempo aqui, muito legal aqui também, ó, 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem... Vou pegar a canetinha aqui, vamos completar a tabela. A tabelinha, o exercício, hora de praticar, 1 hora tem quantos minutos? Isso mesmo, tem 60 minutos. 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem também 60 segundos. E 1 hora tem quantos segundos? Aí eu tenho que multiplicar. 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu multiplicar 6 vezes 6 dá 36, é só acrescentar esses 2 zeros e aí a gente tem 3.600 segundos. Certinho, 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 gente. Olha, que legal, gente. A gente vai ter que fazer isso sempre. Cuidado aí na hora de deslocar das casas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir esse 8,6 hectômetro que ficou aqui nas unidades de comprimento. 8,6, está aqui a vírgula, e eu estou andando de hectômetro para centímetro. Então, tá aqui, eu vou andar para centímetro para cá. Então, vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, andando 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, eu desloquei a vírgula e aí eu tenho que tirar um zero daqui. Dá bem que a gente viu isso, que eu vi isso e deu tempo de fazer a correção, para não ficar errado aí, gente. Então, só vou apagar um zero aqui. Tinha 4 zeros. Deixa eu ver. Andei 1, 2, 8,6. Deixa eu fazer de novo aqui. 8,6. Apagou tudo. Não era para apagar tudo. Andou quantas casas? De hectômetro. Estou aqui e vou para centímetro. 1, 2, 3, 4. Então, andei 1, 2, 3, 4. E agora é só acrescentar zero nesses espaços. E a gente ficou com 3 zeros. Então, faltou 1, 2 aqui. Certinho, certinho. Feita a correção. Legal, legal, gente. Tá? Certinho? Beleza. Então, chegou a hora de mais uma aula concluída com sucesso, gente. Espero que você tenha entendido aí. Certinho? Beleza, mas não vai faltar oportunidade, a gente vai pegar firme nos exercícios e com certeza a gente vai tirar todas as dúvidas aí dessa aula. E porque chegou a hora do nosso Brincando com os Números. Nosso Brincando com os Números tá fantástico hoje. O que nós temos hoje? Vamos lá? É um teste de raciocínio, galera.
Se eu escrever o número 9 em algarismo romano, como eu posso tirar 1 dele e fazer com que ele aumente e vire 10? O que é isso, hein, galera? Vamos lá aqui comigo. Eu vou escrever o número 9 em algarismo romanos. Beleza, tranquilo. Como eu posso tirar 1, e aí em vez de ele, se eu vou tirar 1, em vez de diminuir, ele vai aumentar e vai virar 10? Como é que é isso? É um teste de raciocínio? Ah, se você pegou a nossa aula aí de sistema de numeração romano, você vai desvendar esse mistério aí, essa charada aí. É uma pegadinha? Não, cuidado. Se você tem a definição de algarismo romano, você sabe fazer isso e você sabe me dar a resposta. Beleza, belezinha? A gente vai ficando por aqui e a gente volta na próxima aula. Tchau, tchau, gente!